Fala, gremista! Seja bem-vindo a mais um conteúdo aqui no canal e neste vídeo nós vamos falar sobre duas informações importantes e impactantes das últimas horas. Pedro pode jogar no Grêmio? Tem negócio em andamento com o atacante do Flamengo? Que história é essa? Vamos falar também sobre Tite. Há um acerto de um candidato com o técnico Tite para que ele seja o treinador do Grêmio na próxima temporada e o Grêmio ainda deve temer o rebaixamento com mais uma derrota no Campeonato Brasileiro ou já estamos livres desta situação? Eu não vou chamar a vinheta, mas eu preciso te dizer que esse conteúdo tem a força de Hora do Pastel, que é a maior franquia de fast food de pastéis do Brasil e uma das maiores do mundo. Sucesso absoluto, qualidade. Hora do Pastel tem pastel crocante, recheio generoso, um sabor que conquista, diferentes sabores que tu não encontra em outros lugares. Pode fazer modificações para deixar o teu jeito, diferentes tamanhos também. Hora do Pastel. É bom demais, várias opções, salgados e doces. Hora do Pastel, Grenal 10, o cupom te dá 10% de desconto. Vou pedir também para tu deixar o like no vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações e vai comentando. Primeiro ponto, eu costumo, logo depois que termina um jogo do Grêmio, gravar o vídeo já muito rapidamente. Por quê? Porque eu quero gravar na adrenalina mesmo do jogo. Eu não gosto de esfriar a cabeça para gravar o vídeo. Eu gosto de trazer o sentimento total. No dia seguinte eu gravo um vídeo mais tranquilo. E ontem eu terminei o jogo irritado, né, com mais uma derrota, e não poderia ser diferente, né, eu não gosto de perder, gente, eu odeio perder até para o ímpar. Então o Grêmio, mais uma derrota seguida, eu fiquei frustrado, né, porque eu sabia da dificuldade do jogo anterior contra o Corinthians, e obviamente que sabia de uma dificuldade ainda maior contra o Cruzeiro, mesmo que o jogo fosse na Arena. Mas eu esperava que o Grêmio fosse oferecer maior resistência aos dois adversários. E eu acho que o jogo contra o Cruzeiro diz muito sobre uma frase antiga, né, que é aquela, a última impressão é a que fica. Por quê? Porque o Grêmio terminou o jogo pressionando o Cruzeiro. O Grêmio terminou o jogo fazendo o Cássio trabalhar bastante. O Cássio fez defesas difíceis, né, aquele chute do Arthur dentro da área, tem uma outra finalização, tem a boa cobrança de falta do Marlon também, mas de modo geral no jogo, o Grêmio teve muito ímpeto, o Grêmio teve muita entrega, o Grêmio teve muita disposição, o Grêmio competiu pra caramba, e esses são elogios justos que eu preciso fazer ao time do Grêmio. Agora, em relação a desempenho de tocar a bola, envolver o adversário, pressionar o adversário na base do desempenho, isso eu não vi o Grêmio fazer. E eu sei que é difícil fazer, de novo, porque o Cruzeiro tem muita qualidade, mas eu esperava um pouquinho mais do Grêmio. E coloco uma parcela, assim, na conta do treinador, porque ele tem responsabilidade, mas muito mais na conta das individualidades, principalmente do meio-campo. O Arthur, infelizmente, é uma ilha no meio-campo do Grêmio. Ele não conversa, ele não fala a mesma língua do Edenilson e do Dodi. Quando o William retornar, eu tenho certeza vai subir muito o nível do meio-campo do Grêmio. Pois bem, mais uma derrota. Isso coloca o Grêmio em uma zona de preocupação em relação ao Z4. O Grêmio tem 6 pontos de diferença em relação àquele que hoje é o primeiro clube na zona de rebaixamento. Mas esse clube é o Santos, que joga hoje. Partida difícil, é contra o Palmeiras e é fora de casa. Mas além disso, o Grêmio com 39 pontos, ele pode chegar a... ele precisa, melhor dizendo, chegar a quantos pontos para não cair? Olha, existe hoje uma matemática que indica 41, 42 pontos, mas pode subir, assim como pode diminuir, vai depender dos pontos principalmente de Inter, Vitória e Santos, que é a linha de corte ali dos mais próximos do Z4. Eu acredito muito que o Grêmio não vai cair, que vai se livrar aí com pelo menos 2 rodadas de antecedência, mas a gente precisa, para isso, o mais rápido possível somar os pontos. E precisamos nos recuperar. Depois de 2 derrotas seguidas, mesmo que os adversários realmente tenham sido bem difíceis, o Grêmio tem ganhado Fortaleza. E não é jogo fácil. É mais tranquilo, porque o Fortaleza, obviamente, tem muito mais fragilidades, né? O nível de qualidade do Fortaleza é bem inferior. Mas o Fortaleza vem somando pontos nesse retrospecto mais recente, o que dá confiança para eles, o que dá uma expectativa de sair daquela situação. Então, certamente, ainda mais jogando em casa, farão uma Copa do Mundo contra o Grêmio e estarão com a casa lotada. Mas eu não acredito que o Grêmio vá brigar para não cair. Repito aqui, acho que a gente vai conseguir, inclusive, se livrar matematicamente com algumas rodadas de antecedência. Tomara, né? Precisamos ganhar do Fortaleza na próxima rodada. Olha só, surgiu através do jornalista Jorge Nicola, né, do centro do país, que o
candidato, né? A gente tá falando aqui de candidatos. O Grêmio do ano que vem ele é dividido entre 2 candidatos e não tem como ser diferente, pelo menos até sábado, que é a eleição, e aí a gente vai conhecer, né, o novo mandatário, se será o Odorico Roman ou o Paulo Calef ou o Odorico Roman. Mas o Jorge Nicola trouxe que o Odorico, candidato Odorico Roman, tem interesse e já fez contato para contratar o centroavante Pedro, que está no Flamengo, que não é titular, pelo menos não na maioria dos jogos, que vive uma situação de incerteza em relação ao seu futuro, que já viveu um momento até mesmo conturbado com o Felipe Luiz, que ele gostaria, quem sabe, de respirar novos ares e poderia pintar no Grêmio, dentro de um investimento que contaria com o apoio, o aporte financeiro do Celso Rigo e quem sabe também de outros investidores próximos à chapa. Será mesmo? Tudo a gente desconfia nesse momento, tudo. Assim como há uma desconfiança gigantesca e não tem como ser diferente em relação ao Benzema, né, que até agora não foi revelado pelo Calef, não sei o que ele está esperando, né, se é que vai revelar mesmo, tudo gera desconfiança. Mas, ao mesmo tempo, sempre precisamos dar o benefício da dúvida. Como já falei aqui em outros momentos, já vimos candidatos prometendo e não cumprindo, mas já vimos candidatos prometendo e cumprindo. Então precisamos dar o benefício da dúvida aos 2 candidatos. E preciso dizer aqui que a contratação do Pedro seria uma grande contratação. Ele é um grande centroavante, tem muita qualidade, inteligentíssimo para jogar, sabe fazer gols como poucos. Se o Pedro viesse para o Grêmio, seria uma baita contratação. Se o Odorico ganhar, tomara que possa efetivar. Embora, preciso colocar aqui, mesmo que o Jorge Nicola tenha trazido a informação, eu não obtive, para deixar bem claro, não obtive confirmação de um negócio da chapa com o Pedro. Ninguém me confirmou isso, mas eu preciso aqui, portanto, ainda mais, né, dar os créditos ao Jorge Nicola. E o Alex Bagé, hoje lá no Futebol Alegria do Grêmio, né, junto com o Diogo Rossi, Felipe Kunrich, César Fabris e também o Cristiano Oliveira, trouxe que ele recebeu de uma fonte que teria uma conversa, uma sondagem, uma negociação, quem sabe até mesmo um acerto do Paulo Calef com o técnico Tite. E é ruim isso surgir um dia após o Grêmio ter perdido mais uma partida, porque pressiona o mano, pressiona o trabalho, é ruim para o ambiente. E aqui eu não estou fazendo uma crítica ao Alex Bagé, que é jornalista. Então ele recebe a informação, ele vai e dá a informação. Aqui eu estou fazendo uma crítica a quem vaza a informação. E certamente vaza com algum tipo de objetivo, né, para ver como pega o nome do Tite, aproveitando que o Mano tá embaixo, que foi muito criticado, etc. Vamos lançar o nome do Tite. Mas nem sei se agrada tanto assim a torcida. Nas vezes em que falei sobre o Tite, vi que há, inclusive, muita divisão entre os torcedores sobre o nome do Tite. Muitos não gostam por entenderem que é defensivo, outros acham que já está ultrapassado, etc. Outros gostam muito. Eu, particularmente, acho bom treinador, mas não sei o quanto ele estaria disposto a dar a vida treinando o Grêmio. Nós precisamos de um treinador que venha para cá disposto a encarar o objetivo com unhas e dentes. É isso que nós precisamos. Se o Tite quiser, bom, podemos aí, quem sabe, sim pensar nesse nome. Mas o Bagé, mesmo na informação dele, disse que tentou contato com o Calef, que não lhe respondeu. Aliás, eu tentei um contato com o Calef essa semana também, não obtive resposta, sobre um outro assunto, uma mensagem que ele deixou nas redes sociais, que eu tentei entender o que era, ele não me respondeu, o assessor dele me respondeu depois. Ele tentou falar também com o empresário do Tite, que também não lhe respondeu, pelo menos ainda. Mas surge nos bastidores, de pessoas próximas, o nome do Tite. Gente, eu acho que, sinceramente, são muitas promessas e a maioria delas não serão cumpridas, de ambos os lados, tá? Eu tenho muito receio do que será o futuro do Grêmio. Mas, obviamente, que aquele que ganhar terá a minha torcida, porque, acima de tudo, estou sempre torcendo para o Grêmio. Deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações, deixa a tua opinião nos comentários sobre todos os temas. Um grande abraço e até o próximo conteúdo.